Eu já tentei gravar esse vídeo com um roteiro mais detalhado sei lá quantas vezes, então, como não deu certo, eu vou só falar como se eu estivesse conversando com algum amigo meu. Oi, meu nome é Castu, eu gosto de desenhar. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu escrevo uma webcomic chamada Hexen Race. É uma história de fantasia onde 2 garotas acabam entrando em uma escola de magia que se encontra em um mundo paralelo ao nosso. É uma mistura de Harry Potter com Boku no Hero, Jujutsu Kaisen e algum toque de Tormenta 20 D&D também. A minha experiência nisso, eu só tô aqui pra comentar um pouquinho sobre ela. Eu gostava de fazer quadrinhos desde que era criança, onde eu assisti um episódio de uma série chamada Crashing Burst, onde eles faziam quadrinhos, então aí me deu a inspiração de começar a fazer quadrinhos. Já tentei fazer um universo de super-heróis, estilo Marvel DC, mas não deu certo. Até que eu investi nessa minha ideia de escola de magia. Eu sempre gostei de Harry Potter, apesar da autora ser complicado, né? Mas o mundo de fantasia, a ideia de ter uma escola onde pessoas aprendem a controlar o mundo e alterar a realidade em certo nível a partir de estudo prático, eu sempre gostei disso. Eu também sempre fui fã de sistemas de poder complicados, tipo Hunter x Hunter ou Full Metal Alchemist, que são sempre sistemas tão detalhados, tão verossímeis com o mundo, que te convence que até certo ponto poderiam ser sistemas de poder e leis que existiriam no mundo real. Claro, não existe, mas o negócio é tão detalhado, tão verossímil, que você compra a ideia de que aquilo é uma realidade e aquele mundo existe de verdade, funciona com leis bem estabelecidas. E essas foram algumas referências que eu decidi colocar na minha história. Outra coisa que me motivou a criar minha própria história é que eu sempre fiquei muito incomodado com esses grandes mundos de fantasia medieval que são sempre a mesma coisa, sempre bebendo da fonte do Tolkien ou do George R. R. Martin, é tudo a mesma coisa. Claro, não desmerecendo as pessoas, só que eu sentia falta de um mundo que explorasse mais do que só a Europa medieval. E nisso eu conheci um jogo que eu não tenho muito orgulho de admitir que eu jogo, mas que ao mesmo tempo eu adoro jogar, Genshin Impact. Acredite ou não, caso você não tenha jogado, o world building nesse jogo é um dos melhores que eu já vi na minha vida. O tanto de pesquisa histórica e cultural que eles têm de diversas regiões do mundo, desde a Alemanha e os Países Baixos até China, Japão, Rússia, países bálticos. Toda a pesquisa que a equipe por trás do jogo faz para criar cada uma das regiões é uma coisa tão inspiradora que me dá cada vez mais vontade de criar um mundo enorme, onde tenham tantas características, tantos elementos, tanta riqueza de detalhes, quanto de Genshin, porque toda a pesquisa histórica deles faz com que esse mundo pareça realmente existir e te fazem ficar cada vez maravilhado com a vastidão dele. Mas agora falando um pouquinho do mundo de Hexen Race. Há milênios e milênios atrás, existiam portais que conectavam a Terra com outro mundo, um mundo chamado Enkeld. E conforme as culturas iam se mesclando e interagindo entre si, os povos de ambos os mundos, os elementos culturais, históricos, arquitetura, vestes, lendas de cada um foram se mesclando e se retroalimentando. Isso é a explicação de por que existem reinos que são inspirados no Japão ou na Inglaterra. E por que existem tantas lendas que existem nesse mundo. Porque eram seres de Enkeld que visitaram a Terra e suas histórias foram esquecidas, mas não totalmente esquecidas, de seres que realmente existiram. Eles foram deixados como lendas e mitos. Infelizmente, cerca de 1500 anos atrás, surgiu um conflito que escalonou para uma guerra. Os humanos da Terra e os seres mágicos de Enkeld se enfrentaram por anos e anos, derramando sangue uns dos outros, até que, no fim da guerra, depois de muitas e muitas mortes, os portais foram fechados e selados, para que nenhum mundo pudesse interferir no outro. A única ocasião onde as pessoas da Terra são capazes de ir para Enkeld são quando descendentes de seres mágicos, fruto de miscigenação entre os mundos, acabam despertando, sem querer, a genética mágica e acabam sendo convidados para estudar em escolas de magia no mundo de Enkeld, capazes de aprender a controlar e entender esse poder inato vindo deles, e também, quem sabe, aprender um pouco sobre a cultura que eles não têm informação nenhuma, mas que sempre tiveram curiosidade de saber, como
um pedaço oculto de você, uma peça que você não sabia que estava faltando, mas sempre sentiu que precisava encontrar. Agora falando um pouquinho sobre cada um dos 5 continentes no mundo de Enkelt. Zafir é inspirado no oeste da Europa, como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Noberum é a África, com alguns elementos de Oceania. Itzamnat é a América, mais precisamente na América pré-colonial. Wulong, a Ásia, principalmente nas regiões do leste da Ásia, como China, Coreia e Japão, mas também Oriente Médio. E temos Strevasca, que é o leste da Europa, em regiões mais frias, como os países dos Balcãs, e também alguns países bálticos, como Finlândia e a Islândia. Se por acaso você ficou interessado, eu vou deixar o link para ler no Flip Through bem aí na descrição. Valeu e falou!